tentação se realiza. E nós temos visto que a tentação, essa capacidade do inimigo de fazer com que a gente saia do caminho com que nós nos desviemos, ela é apresentada a todas as pessoas. E se Deus fala sobre a tentação, é porque o Senhor Deus quer que nós nos livremos delas. Porque se nós não nos livrarmos, a tentação poderá nos amarrar, nos vencer, nos derrotar, e é o que tem feito com muitas pessoas. Pessoas têm simplesmente perdido o rumo, perdido as batalhas, porque não estavam de olhos abertos. Veio a tentação, caíram. E quando se cai numa tentação, aí se lamenta a vida toda. Bem, nós já temos visto aqui que ser tentado não significa ter pecado. Assumir a tentação que é o pecado. O Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, no entanto, ele nunca pecou, ele nunca assumiu a tentação. O Senhor nunca permitiu que o inimigo o vencesse. Que o diabo o tentava, é claro, e a Bíblia diz, mas Jesus nunca permitiu. Nós também não devemos permitir. Bem ao contrário, quando vier a tentação, nós já devemos estar bem informados pela palavra de Deus e simplesmente rechaçar. Se o inimigo insiste, nós devemos ressachar mais uma vez. Se o inimigo torna a insistir, nós devemos ressachar mais outra vez. E não fazer com uma pessoa, bem, eu já tentei, né? Mas você está conseguindo, está continuando, então não tem jeito. Eu tenho que assumir a tentação, de maneira alguma. Você sai na rua, um ladrão vem lhe roubar, você empurra o ladrão. Daí a 5 minutos vem outro ladrão roubar o mesmo relógio, você torna a empurrar. Daí meia hora aparece um terceiro ladrão e você diz, bom, já resisti a 2, esse pode levar. Não, você não fará isso. Você simplesmente vai rechaçar todas as investidas do maligno. E se você fizer, você vence. Se você não fizer, você não vence. Então, o propósito da Bíblia Sagrada, em nos falar das tentações, até mostrar casos, como vimos de Davi, aquele que Deus disse que havia achado a Davi, um homem segundo o seu coração, que Davi foi tentado, Davi pecou, e coitado Davi, pagou caro pelo seu pecado. Aliás, sempre o pecado, o preço dele é caro. A Bíblia Sagrada diz que o pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Então vamos fugir de todas as tentações. Bem, hoje nós vamos estudar aqui a parte número 14 dessa lição de número 35. E o título da parte 14 é o seguinte: A Tentação no Deserto. Vamos primeiro para o livro de Hebreus, capítulo 3, onde é versículo 7 em diante. O Senhor Deus diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivos. E continua então dando mais umas orientações. Bem, mas que tentação foi essa, missionário Soares, lá no deserto, que fez Deus irar-se contra aquele povo? Foi uma coisa séria. Eu não tenho tempo aqui para ler tudo aquilo que eu deveria ler para explicar sobre a tentação. Mas você tendo uma Bíblia Sagrada, você pode abrir a Bíblia no quarto livro, no terceiro livro da Bíblia Sagrada, que é Números. Números é o quarto. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 13. E aqui diz o seguinte: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Vamos entender aqui. O Senhor falou a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens
que eram cabeça dos filhos de Israel. Entenda bem, o Senhor Deus tirou do Egito mais de 3 milhões de pessoas. Estava chegando a hora deles entrarem na terra de Canaã, onde Deus daria para eles. E Deus estava tão feliz com a obra que ele estava fazendo, que ele disse a Moisés: eu quero que você escolha um homem capacitado, experimentado, não podia ser um neófito, um coitado inexperiente, mas gente assim de visão ampla, gente de um conhecimento profundo, para que eles entrem na terra como espiões, e eles então tragam as notícias da terra que eu vou dar para os filhos de Israel. Deus havia proposto no coração dar aquela terra, e nós já vimos aqui que a razão de Deus tirar aqueles moradores é que aqueles moradores não davam ouvido à palavra de Deus. Teimavam em praticar feitiçaria. E Deus enjoou com eles, então ia dar essa terra. O Senhor Deus não disse, pegue alguns, não, pegue os melhores. Porque Deus sabia o que estava naquela terra. E Moisés então escolheu. Ele chegou para o pessoal da tribo de Ruben, e eles disseram, olha, Samua, filho de Sacur, é o mais capacitado. Ele chegou na tribo de Simeão e falaram, Safate, filho de Ori, é o mais capacitado. E assim foi, cada tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, de Zacar, Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, da tribo de Benjamim, Palti, Zebulon, Gadiel, da tribo de Judá, de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi, da tribo de Dan, Amiel, da tribo de Aser, Setur, da tribo de Naphtali, Nabi, da tribo de Gade, Goel. Então, de cada tribo, houve uma pessoa que eles escolheram. Então, diz aqui, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, chamou Josué. Então ele mandou 12 homens. E eles foram e fizeram o trabalho de espiões. Se infiltraram no meio do povo e verificaram como era a terra. E Moisés disse o seguinte, vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades que habita? Se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra do deserto de Zim, até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filho de Enaque. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com carne de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, a fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos do deserto. E tornaram e deram-se conta a eles, e a toda a congregação, e mostrasse o fruto da terra. Bom, aí o Israel juntou-se todo, 3 milhões de pessoas, os espiões estavam chegando, eles trouxeram um cacho de uva tão grande, que 2 homens tiveram que carregar, eles puseram uma vara, amarraram, e vieram aqueles 2 homens carregando um cacho de uva. Deus havia dito que a terra manava leite e mel. E Moisés queria saber tudo direitinho. Vieram e contaram e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o fruto, quer dizer, é uma terra de prosperidade. É um termo, maná, leite e mel, né? E o povo que nela habita é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Enaque, os amalequites, tal. Eteu, Jebuseu, Cananeus, tal. Então Caleb fez calar o povo de Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores,
e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Bom, entenda bem, eles eram 12. Daqueles 12, 10 chegaram e contaram. Trouxeram um cacho de uva, carregado por 2 homens, e disseram, olha, a terra mana leite e mel. Deus não mentiu. Deus tirou eles do Egito, e Deus havia dito, eu vou lhes dar a terra onde mana leite e mel. Mas só que as cidades muito fortificadas, os homens são altos, poderosíssimos em guerra, e até tem gigantes lá. E nós olhando para eles, éramos como gafanhotos. E eles olharam para nós e debocharam, porque éramos como gafanhotos diante deles. Nós não temos condições. Bom, Deus está falando que houve a tentação no deserto. O Senhor Deus havia dado a palavra dele, que aquela terra seria deles. Eles, ao invés de assumir a palavra de Deus, assumiram o medo, que é a palavra de Satanás. Realmente Deus não mentiu. A terra mana leite e mel. Mas ele vai mentir. Olha aqui o espírito que eles estavam usando. Porque nós não temos condição de entrar. E nós vamos ser derrotados. E nós não vamos entrar de maneira alguma. 10 fizeram isso. Eles não tinham direito. Porque Deus nunca mentiu. Quando Deus disse que vai dar uma bênção, meu amigo, ninguém tem o direito de duvidar de Deus. Se a pessoa gosta de duvidar, ele deve duvidar das suas próprias dúvidas. Mas nunca duvidar da palavra de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela é o próprio Deus. Ela não volta vazia. Antes, porém, ela fará aquilo para o que o Senhor a enviou. O Senhor Deus havia garantido, o Senhor Deus havia prometido, a terra tem gigantes, a terra tem homens fortes, cidade fortificada, mas a terra é de vocês. Eu vou dar essa terra para vocês. É mais ou menos como hoje, a pessoa recebe uma promessa de Deus, ela medita, Deus abre para ela o entendimento, e ela entra nesse mundo capitalista, e um capitalismo selvagem, e ela vê grandes oportunidades. Gente que da noite para o dia se enriquece, prospera. Oportunidades que se abrem, e a pessoa diz, eu não tenho condição. Mas você não está vendo que nós estamos numa sociedade aberta? Que qualquer pessoa pode prosperar, que é só ela investir que ela vai conseguir melhorar e tal. Bom, é verdade, mas quem somos nós? Quem somos nós? Que é isto? Se você é uma pessoa nascida de novo, você é um filho do Deus Altíssimo. Você é uma pessoa super importante aos olhos de Deus. Você é uma pessoa a quem Deus tem um propósito grande, definido, e Deus tem uma bênção gigantesca para dar. Agora, como é que você vai temer, vai fracassar? Como é que você vai se acovardar e não vai partir para conquistar a sua bênção? Eu lembro-me, eu tinha lá 12, 13 anos, 11 anos, por aí. E eu morava no interior do Espírito Santo, numa cidade que não tinha televisão, eu não conhecia. E eu vim passear, ou fui passear em Cachoeiro de Itapemirim, na casa de um tio. E lá à noite, a gente ia na praça principal de Cachoeiro, acho que é Jerônimo Monteiro, se não me engano. E havia uma loja lá, não sei se ainda existe, casa da Dalton. E eles ligavam a televisão e ficava ali 20, 30, 50, 100 pessoas assistindo. E eu estava no meio deles. Olhando, cabelo arrepiado, aquele olhar de fome, magricelo,
um capial de uma cidade de 2.000 habitantes, que tinha minha cidade na época, 2.500, e assistindo aquilo ali, e de repente eu ficava observando, braço cruzado, entrava aqueles grandes musicais que havia naquela época, isso há 32 anos atrás, 33, Rei da Voz no Rio, e Rei do Lar, é que eu lembro, devia ter outras empresas também, né? Eles patrocinavam aqueles musicais, parecia Hollywood. Eu não conhecia Hollywood, fui conhecer depois, a não ser alguma coisa pelo cinema. E o povo ficava boquiaberto. E eu ficava olhando assim para um lado, olhava para o outro, e a lágrima vinha. Eu era de Jesus. Eu dizia assim: Jesus, não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Não tem ninguém, Jesus. E o povo, boquiaberto, as moças dançando, aqueles festivais, os homens fantasiados, as mulheres fantasiadas, dançavam, davam um braço e não sei lá mais o que, aquelas coisas bem produzidas. E eu dizia assim: Jesus, se o Senhor me der condição, um dia eu vou estar na televisão falando do Senhor. Se alguém lesse a minha cabeça, se tivesse essa capacidade, olha, ia rir de mim, eu seria motivo de deboche, achincalhe. Por quê? Quem era eu? Um garoto mal vestido, pé no chão, um pé, porque um estava machucado, o outro tinha um sapatinho. Mas se via pela fisionomia, pela roupa, meu pai era pedreiro, tinha 5 filhos para criar, e não podia dar nada para a gente mais um pouquinho melhor do que ele dava, né? E eu ali dizendo que se Deus me desse condições, eu um dia estaria na televisão. Isso é televisão preto e branco, não havia cor ainda não. Ah, esse menino é doido. Esse menino deve ter um problema na cabeça. Quem é que vai? Mas missionário não tinha igreja no Brasil, e como tinha? Igrejas poderosas. Mas os líderes olhavam e diziam: nós não vamos conseguir. Não tem condição. E eu fiz um propósito a Deus. Anos se passaram, quebrei cabeça aqui, quebrei cabeça ali, ninguém ajudava, mas essa glória ninguém vai me tirar. No dia 1º de novembro de 77, eu fui o primeiro pastor brasileiro do Evangelho completo a chegar na televisão e contar para todo o Brasil que Jesus era a solução. Meu irmão, nós não podemos olhar para as ameaças. Ei, tem gigantes. E daí? O maior está dentro de mim. E eu venço qualquer situação, qualquer batalha. Eu não vou temer, eu não vou me abaixar, eu não vou permitir que o inimigo me derrote, me vença, me destrua e faça de mim aquilo que ele quer fazer. O maior está comigo e eu venço com o maior. Vamos para a parte B dessa sessão 13. Tenha um inverno ricamente abençoado com as mensagens de R.R.